Boa noite, boa noite. Boa noite, lindezas. Sejam bem-vindas nessa nossa live semanal. Hoje falando sobre como integrar a ginecologia orgânica nos seus atendimentos. Gente, vocês estão vendo que eu estou num lugar diferente. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, então já fala aqui pra mim se tiver algum problema aqui na nossa comunicação. Eu estou neste momento em Morretes, em Santa Catarina. Estou numa viagem aqui, mas não ia deixar de fazer a nossa live semanal, então vamos aproveitar esse momento para a gente estar juntas aqui compartilhando conhecimento de qualidade. Então sejam todas muito bem-vindas. Se você não estiver assistindo essa aula ao vivo, já salva ela para você não perder depois. E aí, se der algum problema aqui na comunicação dessa live, me falem que eu tô aqui pra gente resolver e vamos embora aprender hoje sobre como que a gente vai integrar esse conhecimento na sua prática terapêutica, nos atendimentos voltados para a saúde ou até mesmo para a saúde ginecológica, né? Porque a ginecologia orgânica, gente, ela é um conhecimento muito incrível, muito vasto, muito amplo e significa que a gente consegue unir esses conhecimentos em diferentes frentes de atuação. Boa noite, lindeza! A Ingrid falou aqui que tá tudo certo com o áudio. Que bom, Ingrid, que tá tudo certo com o áudio. Eu tive que improvisar, gente, esse espaço aqui pra gente fazer a nossa live, porque eu tô aqui na casa de uns amigos e a gente vai fazer daqui a pouquinho uma pizza de fermentação lenta, farinha de trigo orgânica. Eu falei, gente, eu que não vou perder essa pizza, né? Eu vou fazer a live daqui mesmo e vamos embora. Então, é isso, gente. Nossa, parece que a live não tá rolando no canal do YouTube, mas eu vou fluindo aqui com vocês no Instagram. Bora lá, gente. Como eu comecei falando, né, a ginecologia orgânica ela é um conhecimento muito amplo, ela é um conhecimento muito vasto e a gente pode pegar desses saberes para usar em diferentes frentes de atuação. Vamos entender o que é a ginecologia orgânica, né? A gente pode também chamar de ginecologia natural. A diferença da ginecologia orgânica para a ginecologia natural é que a ginecologia orgânica é um método que eu sistematizei, né? Tem toda uma sequência didática, tem toda uma lógica nos conteúdos que são apresentados, né? A partir dos conhecimentos da ginecologia natural, dos saberes tradicionais. Então eu juntei todos esses conhecimentos e sistematizei a ginecologia orgânica. E a gente na ginecologia orgânica fala desde receitas naturais, plantas medicinais, desde alimentação, de cuidados com a saúde de modo geral, até mesmo conhecimentos do ciclo menstrual, conhecimentos sobre a fisiologia do nosso corpo. Então existem uma série de conhecimentos que compõem o que a gente chama hoje de ginecologia natural ou de ginecologia orgânica. E esse é um conhecimento que eu indico muito para todas as pessoas que são profissionais de alguma área da saúde, de minimamente conhecerem, para vocês conseguirem incluir essa abordagem dentro da sua atuação, porque isso vai trazer uma riqueza muito grande, né? Não só nos resultados que você vai ter com os seus pacientes, porque com certeza você ter essa visão integrativa e juntar esses conhecimentos na sua atuação vai te trazer uma resposta muito positiva das seus pacientes, assim como para você enquanto profissional também começar a olhar para essa pessoa de um jeito diferente. Então essa é uma live que é principalmente para pessoas que são profissionais da área da saúde. Tem alguém aqui que é profissional da área da saúde, gente, que já atua na área da saúde, que já tem um olhar direcionado para a saúde ginecológica, para a saúde da mulher, né? Porque essa é uma live onde eu vou trazer para você principalmente como é que você vai juntar esses conhecimentos aí para potencializar a sua atuação. Tá bom, lindezas? E o ponto de partida para a gente entender como é que a gente vai fazer essa integração desses saberes na sua atuação. O ponto de partida é você entender e ter uma perspectiva do que é a saúde integrativa. Quando a gente fala de saúde, é muito importante que vocês rompam com a lógica de doença e causa e efeito, no sentido de que não é porque está se manifestando uma queimação, por exemplo. Vou dar um exemplo bem irrisório aqui pra gente falar de outra coisa que nem necessariamente tem a ver com saúde ginecológica, não é porque a pessoa tá com uma queimação no estômago que ela tem algum problema só no estômago e tomar um remédio pro estômago vai resolver isso. A gente está muito acostumado, pelo olhar tendencioso da medicina ocidental, a medicar sintomas, a medicar
com base em grupos isolados. Só que quando a gente fala de saúde ginecológica, o ponto de partida é a gente entender que o nosso organismo todo está integrado. É a gente entender que um problema ginecológico, ele nunca vai ser só ginecológico, né? Um problema que está se manifestando, independente de qual seja esse problema, infecção vaginal, endometriose, mioma, cólica menstrual, síndrome do ovário policístico, qualquer que seja o problema, ele sempre vai ter várias outras questões que estão ali relacionadas com ele. Então, questões muitas vezes emocionais, questões relacionadas ao contexto que a pessoa está vivendo, né? Questões relacionadas aos hábitos da rotina dessa pessoa. Então, quando a gente fala da saúde integrativa, a gente tem que lembrar do conceito da Organização Mundial de Saúde, que fala que saúde não tem só a ver com a ausência de doenças, é o completo bem-estar físico, mental e emocional. E quando a gente não tem esse olhar para o que é saúde, a nossa tendência vai ser a seguinte: para quem é profissional da área da saúde, vai ser medicar justamente os sintomas. Então, se a pessoa está com uma infecção vaginal, por exemplo, a orientação vai ser: passa aquela pomada que vai resolver. Só que não, porque o ser humano ele é muito mais complexo, ele é muito maior do que simplesmente ser resumido aquele sintoma que está se manifestando. E quando a gente não olha para toda essa dimensão, essa complexidade que a nossa humanidade traz, a gente não oferece um tratamento que seja efetivo. E é por isso que diariamente eu atendo aqui pessoas que estão chegando com os mais diversos problemas ginecológicos, com as mais diferentes questões de saúde, depois de terem passado por incontáveis tratamentos alopáticos e não terem tido resultado. A grande maioria das pessoas chega na ginecologia orgânica, na ginecologia natural, depois de terem tentado remédio, depois de ter tentado cirurgia, depois de ter feito várias consultas e de não ter conseguido avançar no tratamento delas e de não ter feito diferença na vida. Então elas vêm aqui em busca dos tratamentos naturais como uma última tentativa de fazer algo em prol da sua saúde. Então esse é o contexto da maioria das pessoas que estão com alguma questão de saúde ou até mesmo questão ginecológica hoje em dia. E a gente conseguir então olhar para essa pessoa com toda a complexidade que isso requer, né? Aquela pessoa, ela não é uma doença ambulante, ela tem uma vida, ela tem uma história, ela tem traumas do passado, ela tem processos emocionais e tudo isso está impactando na saúde ou na doença que está se manifestando ali no corpo dela. Então, você profissional da saúde, a primeira coisa que você tem que fazer para você integrar a ginecologia orgânica em seus atendimentos, e não só a ginecologia orgânica, essa perspectiva integrativa toda, é ter esse olhar para essa pessoa, sem resumir ela àquele problema ginecológico que está se manifestando. É entender que tem muito mais coisa ali que não necessariamente está aparente. Tá? Então, quando a gente fala de integrar a ginecologia orgânica, a gente está falando também de você minimamente propor uma anamnese que vai investigar essa pessoa como um todo, que não vai investigar só quais são os sintomas que ela tem e medicar sintoma, porque isso pode. Tem muitas pessoas que trabalham com a ginecologia natural que fazem isso, inclusive. Tá com infecção vaginal? Faz um banho de assento. Tá com endometriose? Toma o chá de uxi amarelo e unha de gato. Tá com síndrome do ovário policístico? Toma um chá disso e daquilo, pensando só em medicar sintomas. Só que o nosso papel é não usar as plantas e as receitas naturais só para tapar buraco. Porque isso é tapar buraco de peneira. Sabe aquela expressão, aquele ditado de tapar o sol com a peneira? É mais ou menos isso que é você usar o chá só para medicar sintoma. É a mesma coisa que você usar um remédio alopático. Então, as plantas, as receitas naturais, elas podem ser usadas tanto para atuar com superficialidade quanto com profundidade. E como que você vai atuar com essa profundidade que o tratamento requer, um tratamento efetivo? Ele requer uma profundidade que você vai alcançar onde? Você vai encontrar essa profundidade? Na sua anamnese. Então, é na investigação inicial, né, que você vai estar ali conversando com essa pessoa, conversando com essa mulher, entendendo como é que está a vida dela naquele momento, o que está acontecendo na rotina dela, como é que ela se sente emocionalmente naquele contexto todo, como é que ela se relaciona com a família, quais são os hábitos alimentares dela, com o que ela trabalha, se ela está satisfeita ou não, quais são as emoções que estão atravessando ela nesse momento, porque a partir dessas informações você vai encontrar chaves muito específicas que vão relacionar
esse contexto com o adoecimento que está se manifestando ali naquele corpo. Então, antes que vocês pensem, né? Ai, mas eu tenho uma área de atuação que eu não vou conseguir usar a ginecologia orgânica. Gente, se você trabalha com saúde, você consegue aplicar o conhecimento da ginecologia orgânica, porque ele começa nessa compreensão, nesse olhar que a gente tem para com os pacientes, para com os clientes, né? Dessa saúde integrativa. Porque esse é um dos principais diferenciais de um bom tratamento ou de um mau tratamento. De um tratamento que vai resolver o problema da pessoa e de um tratamento que vai só continuar tampando só com a peneira, tá? Então, o bom tratamento, ele vai entender não só os sintomas, mas a causa, a origem daqueles sintomas que estão se manifestando. Então, integrar a ginecologia orgânica começa nesse olhar diferenciado. A sequência é você fazer uma anamnese onde você vai conseguir identificar quais são as lacunas que estão relacionadas ali com aquele adoecimento. De repente, uma alimentação que precisa ser aperfeiçoada, de repente, uma pessoa que não está dormindo muito bem, de repente, a pessoa que mal vai no banheiro, porque tudo isso está vinculado com a saúde ginecológica. Não tem como você tratar uma pessoa para qualquer questão de saúde no corpo, se você não olhar para a alimentação, para a saúde do intestino, para como é que ela está de estresse e ansiedade, se ela é uma pessoa sedentária ou não, né? E para essas coisas que estão relacionadas de maneira direta e indireta com o nosso corpo. E eu posso dar aqui, gente, explicação para vocês de o porquê que cada uma dessas questões estão relacionadas com a nossa saúde como um todo. Eu não vou entrar nisso porque não é o objetivo da nossa live, eu vou tentar aprofundar um pouco mais, né, de aonde que a gente vai trazer o uso das receitas e das plantas medicinais para agregar ali os resultados que a gente está buscando, tá bom? Mas tudo começa nessa primeira investigação e nesse primeiro olhar que a gente tem que ter, que a gente tem que direcionar para as pessoas que estão em processo de adoecimento e buscando o nosso atendimento. Então é aí que tudo começa. Diante disso, a gente vai então entrar com as indicações, porque depois que você investiga, que você descobre o que está ali na raiz do problema daquela pessoa, que você já conseguiu entender quais são as causas desse adoecimento, né? Que não adianta, mais uma vez, não é só tratar um problema ginecológico, a gente está falando de saúde como um todo, e esse é um paradigma que ele precisa ser rompido se você é profissional da área da saúde. Então, em algum momento, você vai ter que se deparar com a realidade de não só tratar a doença, e sim de proporcionar saúde e bem-estar para seus pacientes acima de tudo. Até porque o tratamento de doenças é um processo que pode levar anos. Não é em um mês que você vai conseguir tratar um adoecimento. Algumas pessoas vão ter, sim, respostas muito rápidas, então, em algumas semanas, ou talvez até mesmo em alguns dias, vocês vão ver que pessoas que vão conseguir reverter sintoma de infecção vaginal, ou que vão reverter cólicas menstruais, ou qualquer outro sintoma que esteja muito intenso. Mas se for um adoecimento mais complexo, você vai precisar de meses de tratamento, de semanas de tratamento, para que muitas vezes a pessoa comece a perceber uma redução significativa daquele quadro que está se manifestando. E se você foca só no adoecimento, a própria pessoa que está ali fazendo o tratamento com você já vai achar que não está tendo resultado, porque ela vai vir na cabeça dela com eu quero tratar o adoecimento e eu quero que isso resolva da noite para o dia. Agora, se você já trouxer para essa pessoa que o seu atendimento, que o seu tratamento, ele visa muito mais do que só tratar a doença, ele vai visar o bem-estar completo daquela pessoa e que tudo que você está passando para ela ali no primeiro momento faz parte do processo de construção desse bem-estar, dessa qualidade de vida, que muitas vezes ela nem sabe que é isso que ela está buscando. Só que é exatamente isso. A pessoa não necessariamente ela está querendo resolver a SOP ou resolver o mioma, ela está querendo amenizar os sintomas que ela sente. Então, por exemplo, quando a gente fala de tratamento de endometriose, a pessoa ela vai continuar tendo endometriose, ela vai continuar tendo aquilo no corpo dela, mas se ela não estiver sentindo as dores que ela sentia, se ela já estiver sentindo bem-estar, o oposto do que estava se manifestando no corpo dela, ela já vai sentir que o tratamento está fazendo efeito, está dando certo, porque realmente está. O foco é, mais uma vez, não tratar a doença e sim focar no bem-estar como um todo, né? Por isso que esse olhar da saúde integrativa é tão importante. Então, começa por esse olhar.
a gente encaminha ele na nossa anamnese, na nossa investigação inicial, que precisa ser pautada nesse olhar integrativo, onde você identifica quais são as coisas, então, que eu preciso de ajustar na vida dessa pessoa. E aí, diante disso, você vem com o tratamento. E aí, quando a gente fala de propor as práticas de autocuidado, a gente tem uma variedade gigantesca de possibilidades aqui na ginecologia orgânica. A gente tem o uso de todas as plantas medicinais, a gente tem o uso de todas as receitas naturais. Então, além das plantas, né, a gente tem que pensar em como que a gente vai extrair essas plantas, as propriedades medicinais dessas plantas, que é o que eu estou chamando de receitas naturais. A gente tem chá, escalda-pés, banho de assento, vaporização, banho de ervas, a gente tem tinturas, a gente tem garrafadas. Então hoje eu vou trazer um pouquinho aqui sobre como que essas técnicas vão atuar de maneira direta e de maneira indireta na nossa saúde como um todo, tá? Sempre que você fala de usar as receitas naturais, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que antes de pensar em qual é a planta que você vai escolher para determinada questão que está se manifestando ou para determinado objetivo, você vai pensar, o que eu quero alcançar com essa planta? Então essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Muitas pessoas me mandam mensagem aqui falando assim, ai Thaís, posso usar tal planta? Posso fazer um chá de não sei o que? Ou então, posso fazer vaporização de não sei o que lá? Gente, poder vocês podem tudo, entendam isso. A questão não tem a ver com poder ou não, e sim o porquê que você vai fazer. Então, a primeira coisa que você vai pensar é, qual é o objetivo que eu quero alcançar com determinado tratamento? Então, por exemplo, o objetivo que eu quero alcançar, porque você identificou que a pessoa está dormindo muito mal. Se a pessoa está dormindo muito mal, ela está com a imunidade baixa. Se ela está com a imunidade baixa, ela vai ter um alto nível de inflamação acontecendo ali no corpo dela. Ela possivelmente vai ter um desequilíbrio hormonal, porque a melatonina, que é o hormônio que é produzido durante o sono, ele tem um papel muito importante na estabilização e na produção dos nossos hormônios relacionados com a saúde ginecológica. Então, se é uma paciente, por exemplo, que você está atendendo, que está com dificuldade de engravidar, você vai ter que regular o sono dessa paciente. Então, se você identificou essa lacuna ali na anamnese que você fez no início, você vai entrar com uma receita natural que você vai propor para amenizar isso, né? Além, óbvio, de higiene de sono, além de propor que a pessoa durma mais cedo, que ela não fique no celular ali na tela, né? A gente tem algumas práticas naturais que vão auxiliar nisso, tá? Então, além dos cuidados mais gerais, como é que as receitas naturais elas vão entrar nessa indicação? Então, por exemplo, o objetivo, então, é a pessoa dormir bem. Por quê? Ela está querendo engravidar, eu estou dando esse exemplo, tá? A pessoa está querendo engravidar, não está dormindo bem, e dormir bem é essencial para uma boa produção hormonal, que está relacionado com a possibilidade de engravidar, de aumentar a fertilidade dessa pessoa. O objetivo, dormir bem. Depois que você determinou o objetivo, você vai pensar, qual que é a planta que eu vou usar que vai me ajudar a alcançar esse objetivo? Então, o objetivo é a pessoa dormir bem. Qual que é a planta que tem a propriedade relaxante, calmante, ansiolítica, que vai diminuir a atividade mental dessa pessoa para ela conseguir dormir bem? Então, olha só, como não é só pensar de cara na planta, é sim, qual que é o objetivo que eu quero que esse tratamento alcance. Depois, a planta que tem a propriedade que vai me ajudar a alcançar esse objetivo. E aí, por fim, qual que é a melhor maneira de extrair a propriedade medicinal dessa planta aqui para alcançar esse objetivo. Então, olha como você vai tendo que ligar um fator no outro. A maneira de extrair a planta relacionada com a propriedade medicinal e com o objetivo. Assim você consegue fechar esse ciclo e encontrar qual que é a melhor maneira de você propor um tratamento ali para aquela pessoa. Vou dar um exemplo aqui dentro desse caso especificamente. A pessoa, né, que a gente falou que o objetivo é dormir bem. Qual que é uma planta que vai ajudar essa pessoa a dormir bem? A gente tem uma possibilidade de várias plantas. Vou trazer aqui o mulungu, que é uma das minhas favoritas, o capim-limão, a erva, como é que chama? A erva doce, o próprio manjericão, a camomila, a macela do campo. Então, todas essas plantas são ansiolíticas, são relaxantes, são calmantes muito profundos. Essas plantas todas vão atuar desacelerando a pessoa para que ela consiga dormir bem.
tá? Então, o objetivo, dormir bem. A planta que tem a propriedade medicinal que vai ajudar ela a dormir bem. Todas essas. E como é que eu vou extrair a propriedade medicinal dessa planta para aquela pessoa conseguir dormir melhor? Eu posso indicar para essa pessoa, por exemplo, fazer um banho de assento? Gente, não tem sentido fazer banho de assento para a pessoa dormir melhor. Porque o banho de assento é uma técnica que, para quem não conhece essa técnica, ela consiste em você preparar um chá concentrado da planta, tá? E você colocar numa bacia e sentar dentro. Ela é uma técnica muito maravilhosa para você tratar infecções ali na vulva, infecções ali no canal vaginal. Então, é uma técnica que atua muito de maneira local, tá? É uma técnica muito boa para, por exemplo, quando a pessoa está com uma candidíase, porque a candidíase é ali na região genital, ela tem sintomas relacionados a exatamente onde o chá vai estar em contato. Mas a gente está falando aqui de dormir bem. Então, olha só como pensar na propriedade, na maneira de extrair a propriedade medicinal dessa planta é importante. Um banho de assento não cabe nesse momento, uma vaporização também dificilmente cabe nesse momento, uma garrafada também não vai ajudar a alcançar esse objetivo. Então, a melhor maneira, por exemplo, seria um uso oral das plantas que são ansiolíticas, como, por exemplo, ou você tomar tintura ou você tomar um chá. Tintura ou chá dessas plantas que eu citei. Essa é a melhor maneira de você extrair a propriedade medicinal dessas plantas para alcançar esse objetivo. Então, gente, vocês estão vendo como é importante que a gente consiga pensar dentro dessa lógica, a gente fecha esse círculo, tá? Vou dar um outro exemplo aqui para a gente entender um pouco mais. Vamos lá. Vou trazer aqui um caso mais explícito, então eu estava falando da infecção vaginal, mas relacionada à saúde ginecológica. A pessoa está com um sintoma que é, por exemplo, uma coceira na vulva causada por uma candidíase recorrente, tá? A pessoa está enfrentando episódios recorrentes de candidíase. Além de olhar para as causas do problema, eu vou ter que indicar para ela algumas coisas que vão amenizar aquele sintoma todo que está se manifestando. Então, qual que é o nosso objetivo, que é a primeira coisa que a gente vai pensar? Amenizar o sintoma e o desconforto relacionado à coceira, tá? Ali na região genital. Qual que é uma planta que vai ajudar a alcançar esse objetivo? A gente tem a camomila, a gente tem a rosa branca, a gente tem o orégano, a gente tem a calêndula, a tansagem. Vou dar exemplo dessas 5 aqui, que são plantas que vão auxiliar a tratar a infecção vaginal. Dessas aqui, todas aqui eu mais gosto para candidíase é, por exemplo, o orégano, tá? E como que eu vou extrair a propriedade medicinal do orégano para diminuir a coceira que aquela pessoa está sentindo na região genital? Nesse caso, o chá vai ser interessante? Gente, o chá sim é interessante, só que ele não vai atuar de maneira explícita. O chá aqui, talvez, ele vai demorar mais tempo para ter resultado. A gente precisa de uma técnica que vai atuar de maneira mais local, que vai oferecer mais resultado ali sobre a região que está sendo afetada, que é a vulva. Então, aqui nesse caso específico, fazer um banho de assento, tomar um chá pela vulva, né? Fazer um banho de assento é a técnica mais adequada para tratar esse sintoma. Então, a gente define o objetivo, depois a planta que tem a propriedade que vai ajudar a alcançar esse objetivo e, por fim, a melhor maneira de você extrair a propriedade medicinal dessa planta. E aí, dentro dessa maneira de extrair a propriedade medicinal da planta, a gente tem várias possibilidades e eu vou diferenciar algumas delas aqui com vocês, porque são possibilidades que vão impactar na nossa saúde como um todo. Então, para você que é profissional da área da saúde, que está atendendo diferentes casos, né, olhar para essa saúde e entender o que está relacionado a ela de maneira direta e indireta é o que vai conseguir te fazer montar um tratamento que seja efetivo, tá? Então, quando a gente fala de chás, em quais momentos que é bom? Vocês estão ouvindo esse barulho? Gente, tem uma cigarra aqui dentro de onde eu tô. Vocês estão conseguindo ouvir? Então, gente, olha, quando a gente fala de chá, em qual momento que a profissional da saúde pode indicar um chá? A gente vai indicar chá para tratar, geralmente, questões que são mais fisiológicas. Então, a pessoa que não está conseguindo dormir bem, a pessoa que está com, de repente, um desequilíbrio hormonal, que está com algum processo inflamatório no corpo dela, né? E aí é interessante porque, às vezes, até mesmo para quando a gente vai trabalhar, tem alguns profissionais que são terapeutas integrativas, que trabalham
com os aspectos mais emocionais, mais sutis relacionados à saúde das pessoas, se você está fazendo até mesmo um atendimento que seja mais voltado para a saúde mental e emocional dela, às vezes o que está deixando aquela pessoa com a saúde mental e emocional abalada é uma questão fisiológica, é uma dor que aquela pessoa está sentindo. Às vezes ela está justamente se sentindo vulnerável, se sentindo irritada, se sentindo sem paciência, porque ela está sentindo muita dor. Então é onde você consegue, por exemplo, entrar com uma indicação específica aqui para um chá para auxiliar essa pessoa, tá? Então os chás, eles vão ser para tratar mais questões fisiológicas, questões mais físicas. Então tudo que tem a ver com dor, com desconforto, o chá ele pode entrar como uma indicação nesse momento, tá? E aí a gente tem uma outra técnica que é, por exemplo, o escalda-pés. O escalda-pés, todo profissional da saúde deveria indicar o escalda-pés, porque é uma técnica que atua na nossa saúde ginecológica de maneira direta, completamente direta e indireta também, porque a partir do momento que você esquenta os seus pés, você está estimulando pontos ali no seu corpo que estão relacionados com a sua saúde como um todo. Tá? Então, a partir desse estímulo que a gente dá nos pés, além de você levar calor para o seu útero, porque vocês já ouviram uma avó, aquelas avós que falam assim: menina, tira o pé do chão, quando tá mulher menstruada não pode pisar no chão frio. É justamente porque a gente perde calor pela sola dos nossos pés. Gente, isso é conhecimento ancestral na prática, tá? Então, quando a gente esfria os nossos pés, a gente está perdendo o calor do nosso útero, a gente está esfriando o nosso ventre, porque esse frio ele sobe pelos nossos pés. E o contrário também acontece. Como é que a gente sabe que a gente está com o ventre frio, com o útero frio? Se você tem muita inflamação, se você tem dores pélvicas, se você tem cólicas menstruais, né? Sempre que tem esses sintomas, a gente relaciona com um excesso de frio ali nessa região do nosso ventre. E o ventre é uma parte do nosso corpo que ela precisa estar bem aquecida, para justamente conseguir combater as inflamações, para conseguir não ter contração muscular muito intensa. Então, para cólica, por isso que as nossas avós falavam: esquenta o pé, calça uma meia, não pisa no chão frio, porque tudo isso é relacionado com a nossa saúde ginecológica também, tá? E aí, então, gente, quando você esquenta os seus pés, através dessa técnica que é o escalda-pés, você está fazendo o quê? Você está levando calor para o seu útero. Então, o escalda-pés é uma técnica que eu indico, primeiro, para qualquer processo inflamatório no útero, endometriose, mioma, pólipos, cólicas menstruais, qualquer dor que esteja se manifestando nessa região do baixo ventre. O escalda-pés é uma técnica que vai entrar para qualquer processo onde existe um cansaço físico, cansaço emocional. O escalda-pés é uma técnica extremamente relaxante. Então, sempre que você perceber que existe uma relação indireta do problema que está se manifestando, do adoecimento, com alguma questão de saúde mental, por exemplo, uma pessoa que está muito estressada, que está muito ansiosa, e aí existem explicações fisiológicas de por que o estresse e a ansiedade impactam na saúde ginecológica, mas eu não vou entrar nelas aqui, eu estou falando sobre isso o tempo todo, né? Mas aqui a gente vai trazer, né, para esse lugar do escalda-pés como sendo uma técnica que vai ajudar nesse descanso do corpo, nesse relaxamento do nosso corpo. Oi, Vanessa, boa noite, querida. Então, se você percebe que a pessoa está muito estressada, que ela está muito ansiosa, que ela está com a cabeça muito cheia de preocupação, muito cheia de coisas, o escalda-pés é uma técnica que vai entrar ali dentro da sua prescrição para justamente trazer essa saúde de maneira mais direta e indireta também, tá? Então, em todos os casos de problemas de útero, de pessoas que estão com a saúde mental e emocional muito comprometida, muito estresse e muita ansiedade, problemas relacionados com a fertilidade, o escalda-pés é uma técnica que é maravilhosa para compor o tratamento que você está oferecendo. Além do escalda-pés, a gente vai falar também sobre o banho de assento. Aí olha que interessante, eu falei do chá, que é uma técnica que atua mais de maneira fisiológica, e falei do escalda-pés, que também atua de maneira fisiológica, mas também aliviando ali questões que são mais sutis, tá? Quando a gente fala do banho de assento, também é uma técnica que vai vir com um efeito muito local. Então é uma técnica que vai atuar
quando a gente tem especificamente questões relacionadas à vagina e à vulva, tá? Então, por isso que tradicionalmente é uma técnica muito usada no pós-parto, muito usada para tratar infecções vaginais, porque é uma questão que está muito relacionada ali com a saúde da nossa vulva. Infecções vaginais, inflamações de bartolinite, até mesmo hemorroida que está ali na região anal, né? Mas que você senta dentro do chá, e esse chá carregado das propriedades medicinais vai auxiliar nesse tratamento das hemorroidas também. Recuperação de pós-parto, feridas que se manifestam ali na região genital, então todos os tipos de infecção vaginal, tipo candidíase, gardnerella, herpes, HPV, essas infecções todas, elas podem ser tratadas a partir desse contato local dessa região com o chá, que é o que a gente chama de banho de assento, onde você prepara um chá concentrado com as ervas específicas para isso. Aí tem várias plantas a depender do seu objetivo. Então, quando é para candidíase, por exemplo, o orégano é uma planta muito boa. Quando a gente está falando de HPV, a gente vai muito na calêndula. Quando a gente está falando de herpes, a calêndula junto com a camomila é uma planta muito boa. Se a gente está falando de gardnerella, a gente pode pegar a tansagem e o orégano para compor esse banho de assento, tá? Então você prepara esse chá, coloca ele em uma bacia que a pessoa caiba dentro, né? E a pessoa senta ali dentro daquele chá de modo que ela fique com a vulva e com o canal vaginal ali em contato com a propriedade medicinal desse chá. Então é uma técnica que vai atuar de maneira mais fisiológica e mais local também. A gente tem também a vaporização do útero, que é uma técnica que vai atuar de maneira direta, mas também indireta. Então a vaporização do útero hoje é uma técnica que ela é muito usada tanto para tratar questões que são mais sutis, questões que são mais emocionais, questões que são mais energéticas, quanto questões fisiológicas. Então ela vai compor todo o tratamento que fala de inflamações no útero, tudo quanto é tipo de inflamação, endometriose, mioma, pólipos, né? Qualquer processo, qualquer questão de saúde que precise de um contato não só com o calor, mas com a propriedade medicinal do chá, que a vaporização, ao contrário do banho de assento, que você senta na água, na vaporização você recebe o vapor carregado da propriedade medicinal das plantas ali diretamente no seu canal vaginal, tá? Então, você recebe esse vapor que entra pelo seu canal vaginal, aquece o seu canal vaginal, por isso que não pode pisar no chão frio depois, por isso que não pode tomar banho depois. É interessante você ficar recolhida depois que você indica essa técnica da vaporização, que a pessoa faça, né? E aí, lindezas, é uma técnica que vai atuar tanto de maneira fisiológica quanto de maneira mais sutil, como eu estou trazendo aqui para vocês. Ela pode ser usada para trabalhar também questões emocionais, para trabalhar questões mais energéticas, a depender ali do objetivo da pessoa. Tá? Então também temos essa técnica que pode vir compondo, né, o tratamento de saúde de modo geral. Tem muitas pessoas que fazem, por exemplo, uma vaporização do útero sem ser para tratar nenhum processo inflamatório. A pessoa identificou alguma questão emocional que possivelmente está relacionada ali com aquele adoecimento que a gente já conversou aqui no começo dessa live, que os nossos processos todos estão relacionados, não existe físico, mental e emocional de maneira dissociada, tá tudo junto se influenciando, tá? Então, gente, a vaporização é uma técnica que pode entrar para compor tanto o tratamento de questões fisiológicas quanto questões mais emocionais também. A escolha da planta vai depender do objetivo que você quer alcançar, dentro daquela lógica que eu trouxe aqui para vocês no começo dessa live. Então, primeiro pense em qual é o objetivo que você quer, o resultado que você espera. Depois, você vai pensar em qual que é a planta que vai atender a esse objetivo, tá bom? A gente tem também o banho de corpo, que é o banho de ervas também, uma técnica muito maravilhosa para tratar questões mais subjetivas, questões mais sutis. Então, a pessoa, quando ela está muito estressada, quando ela está se sentindo muito cansada, quando ela está passando por um processo de vida muito difícil, a gente consegue também se beneficiar da propriedade medicinal das plantas através desse banho de ervas no nosso corpo. Então, olha só, eu trouxe aqui, gente, várias técnicas para vocês, para mostrar que a gente pode, dentro da nossa atuação, com a saúde de modo geral,
tá? Não só ginecológica. A gente pode usar todas essas receitas naturais para complementar e potencializar os nossos resultados. Então, vou dar um exemplo aqui bem aleatório, né? Para uma pessoa que, por exemplo, deixa eu pensar aqui. A pessoa que está com enxaqueca. Exemplo muito clássico. A pessoa que está com enxaqueca, aquela enxaqueca sempre que bate na véspera da menstruação. Se você é um profissional da saúde e você indicar para essa pessoa só um analgésico para tratar a enxaqueca, possivelmente o que vai acontecer? Ela vai ficar completamente dependente daquele analgésico. Todos os meses ela vai ter aquela enxaqueca batendo ali na porta, sempre na véspera da menstruação ela vai estar com aquela enxaqueca ali acontecendo. E ela vai ficar sempre tomando remédio até chegar ao ponto de que aquele remédio começa a comprometer a saúde do fígado dela, começa a comprometer a saúde do estômago, porque ela fica dependente daquela medicação para não sentir dor. Então, se ela toma muito medicação, isso vai impactar a saúde do corpo dela de outras maneiras. Ou seja, só o remédio para enxaqueca pensando em tratar o sintoma não vai resolver. Qual que é o seu papel? Investigar o porquê que essa enxaqueca manifesta especificamente nessa segunda fase do ciclo menstrual ou na véspera da menstruação. Porque de repente, às vezes, essa pessoa está com um desequilíbrio hormonal, que sim, se ela estiver com a progesterona muito baixa, se ela estiver com o estrogênio muito alto, essa pessoa vai tender a ter mais enxaqueca aqui nesse período, que é onde a progesterona deveria estar mais alta. Se a pessoa está num processo de esgotamento mental e emocional muito grande, ela vai tender a ter mais enxaqueca. Se ela está passando por cima dos processos fisiológicos do corpo dela, se o corpo está demandando ali cuidado, está demandando atenção, e ela não consegue escutar, não consegue oferecer esse cuidado mínimo para o corpo, a enxaqueca pode se manifestar. Então, é por isso que não adianta só medicar o sintoma, é por isso que é importante entender essa pessoa de forma completa, entender o que está relacionado ali com aquele adoecimento, porque aí é onde você, sim, não estou dizendo que você não precisa indicar a medicação para quem é médico, né, que vai indicar a medicação, não estou dizendo que você não vai indicar, você pode indicar essa medicação para quando a pessoa precisar, mas é trazer outras propostas, outras ações, outras ferramentas que vão atuar sobre a raiz do problema. Então, nesse caso da enxaqueca especificamente, um escalda-pés na véspera da menstruação seria maravilhoso para combater essa enxaqueca que está se manifestando. Algumas pequenas práticas de autocuidado inseridas ali na rotina da pessoa também seriam suficientes para manifestar outros sinais ali naquele corpo, né? Um ciclo de sementes de repente, um chazinho que ela vai tomar, que é especificamente para movimentar ali a função do fígado dela, que é um órgão que geralmente está relacionado com a enxaqueca. Então, ao invés de só a pessoa continuar tomando o remédio para quando ela estiver com dor de cabeça, ela começar a pensar na saúde dela antes daquele problema se manifestar. Então, ao longo do ciclo todo, cuidar melhor da alimentação, observar quais são os alimentos que são gatilhos. Se a pessoa estiver com o intestino muito preso, isso com certeza vai impactar na enxaqueca que ela vai sentir na véspera da menstruação. Passar o ciclo de sementes para ela fazer ao longo do ciclo todo. O escalda-pés, se ela fizer ali mais ou menos 2, 3 vezes por semana, quando estiver na véspera da menstruação, fazer de maneira um pouco mais intensa. Tá ali tomando chás que vão prevenir para que aquela enxaqueca não apareça. Então, não é só tomar o remédio para quando a enxaqueca tiver, é prevenir o aparecimento daquela enxaqueca. Mas você não vai conseguir atuar de maneira preventiva se você não entender tudo que está relacionado ali com aquele adoecimento. Então, eu entraria, por exemplo, olha, uma semana antes ali, né, de você chegar ali na véspera da sua menstruação, depois que você ovulou, começa a tomar um chá de tansagem, começa a tomar um chá de casca de limão, um chá de dente de leão ou de manjericão. Qual dessas plantas aqui que você consegue encontrar? Ai, olha, eu tenho manjericão na minha casa. Ótimo, então vamos fazer o manjericão com casca de limão? São duas plantas que vão movimentar o fígado ali daquela pessoa, a função do fígado dela, né, que está muito relacionada à estagnação e dor, para você evitar chegar nesse ponto de ter dor de cabeça. Então, olha só como a lógica do tratamento integrativo é outra. E tudo isso, absolutamente tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, é integrar a ginecologia orgânica no seu atendimento.
desde o olhar que você tem para aquela pessoa, até a concepção de saúde que você direciona para o seu atendimento e, consequentemente, no tratamento que você está trazendo para ela. Aí a Luana perguntou aqui, ó, camomila pode? Camomila para enxaqueca, só se for uma enxaqueca muito causada por estresse. Tá, Luana? Então, se é uma enxaqueca porque a pessoa está muito estressada, porque a pessoa está muito ansiosa, sim, a camomila ela vai entrar como uma indicação eficiente, tá? Mas não é das plantas que vão atuar de maneira mais específica ali nessa dor, não, tá bom? Mas ela sim pode ser um complemento, tá bom? Lindezas, está fazendo sentido para vocês o que eu estou trazendo aqui? Vocês estão muito silenciosas hoje. Ou eu que estou aqui no meio da viagem também, enfim... Tá tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês o que eu trouxe, esse olhar e essa maneira que eu tô trazendo de vocês integrarem a ginecologia orgânica no atendimento de vocês? Deixa eu ver o que vocês têm para dizer aqui um pouquinho. Porque é isso, gente. É muito mais simples do que parece, né? A gente falar de integrar esse conhecimento nos atendimentos vai muito além só também de prescrever as plantas medicinais. Você vai estar integrando a ginecologia orgânica na sua atuação só de você, por exemplo, indicar que a pessoa tem uma alimentação anti-inflamatória, porque, mais uma vez, trabalhar com ginecologia orgânica não é só trabalhar com planta e receita natural, não, gente. É olhar para a saúde dessa pessoa como um todo. E muitas vezes o que a pessoa precisa é ter uma alimentação saudável ao longo do ciclo menstrual dela. Às vezes o que a pessoa está precisando é regular a saúde do intestino, né? Se a gente fala de uma pessoa que tem processos inflamatórios acontecendo ali no sistema genital, regular a saúde do intestino é ponto de partida. Não existe falar de combater a inflamação sem regular a alimentação, sem regular o intestino, por exemplo. Então, antes mesmo de pensar, eu trouxe aqui essas possibilidades das receitas naturais para vocês aqui nessa live, mas antes de pensar nelas, a gente vai ter que olhar para a saúde dessa pessoa como um todo, né? E isso é o mais importante. Então, isso por si só já é integrar a ginecologia orgânica nos seus atendimentos, já é ter um olhar diferente para aquele corpo, para aquela saúde, para aquela pessoa que está ali buscando a sua ajuda e para aquele adoecimento, um olhar não só pautado nos sintomas, e sim no que está causando aqueles sintomas, qual que é a raiz desse adoecimento, como que a gente consegue atuar sobre ele de maneira efetiva e não só de maneira paliativa, porque o que é o paliativo? É você tomar um sintoma, ou tomar um... Vamos lá, o que é o paliativo? É você tomar um chá ou que seja um remédio para aliviar aquela dor de maneira momentânea. O que é o que vai propor um resultado mais efetivo? Você atuar sobre a dor antes mesmo da dor aparecer para que ela nem apareça. É você ter resultado mais a longo prazo. É aquela pessoa não só deixar de sentir dor durante uma vez no ciclo, é ela não sentir dor de maneira contínua ao longo dos próximos ciclos menstruais dela. Então, olha só a diferença de você atuar sobre o sintoma e de você atuar sobre a causa. Só que quando você está propondo um tratamento à pessoa, isso tudo caminha junto. Você vai atuar sobre o sintoma ao mesmo tempo que você vai atuar sobre a causa. O grande problema é que a maioria das pessoas só atua sobre o sintoma. Então, tanto quando indica qualquer remédio alopático, quanto um chá, se for direcionado só para o sintoma e não para a causa do problema, você não vai ter resultado a longo prazo. Aquela inflamação ou aquele adoecimento, ele vai voltar e ele vai continuar batendo ali na porta daquela pessoa, tá? Então, é por isso que é importante vocês terem esse olhar diferente, tá bom? A Carla fez uma pergunta aqui sobre o que é a pior coisa para quem tem endometriose. Carla, essa não é uma live específica para tratar sobre isso, então na próxima semana eu vou fazer uma live só sobre endometriose e aí a gente pode conversar melhor sobre isso, tá? Semana sim, semana não, eu tô alternando os temas das lives, gente. Então, nesse momento, eu tô falando sobre como aplicar a ginecologia orgânica, especialmente para quem é profissional da área da saúde. Se você já tem um trabalho, já direciona o seu atendimento ou o seu conhecimento para tratar da saúde ginecológica ou até mesmo para tratar de saúde de modo geral, como a gente vem conversando aqui, né? Semana sim eu tô fazendo uma live sobre esse assunto, sobre a atuação profissional, tá? Com a ginecologia orgânica. E semana não, eu tô falando sobre endometriose, sobre saúde ginecológica e sobre receitas naturais, tá bom?
Aqui pra mim, Cacau, não apareceu nenhuma pergunta na caixinha, meu bem. É sobre esse assunto da live? Se for, coloca aqui nos comentários que eu consigo te responder, tá? Mas aqui pra mim não apareceu nenhuma pergunta na caixinha, não. Tá bom? Então, lindezas, ó, nessa nossa live dessa semana a gente tá falando sobre atuação profissional com a ginecologia orgânica. Na semana que vem, o tema vai ser endometriose. E aí eu tô revezando. A cada semana eu tô falando para um público diferente, mas porque a gente está aqui, né, falando de saúde de modo geral. Eu tenho hoje aqui no meu perfil e tenho também um curso de formação prática em ginecologia orgânica, então por isso que eu estou direcionando também metade das lives para falar sobre atuação profissional com esse conhecimento, tá bom? Alguma dúvida sobre tudo que foi falado aqui na nossa live hoje? Ó, apareceu a perguntinha aqui, Cacau. Pronto, não é uma outra pergunta aqui que não é a sua, mas também que não está relacionada com essa live. Gente, perguntas que não estão relacionadas com a live eu não vou responder hoje, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aqui sobre esse conteúdo que foi trazido nessa live, eu tô aqui à disposição nesses próximos minutinhos, tá? E aí na próxima semana a gente vai entrar dentro do assunto da endometriose de novo e eu posso tirar dúvidas de vocês sobre endometriose, tá bom? A Terra Florescer perguntou aqui, as lives ficam salvas? Todas as lives que eu faço aqui toda terça-feira, elas ficam salvas, tá? Então é só você dar uma olhada ali no feed, todas as lives, as últimas que eu fiz, estão salvas e disponíveis ali, tá bom? Lindezas, né? A ideia era falar aqui hoje, trazer as ideias de como é que vocês vão integrar esses conhecimentos na atuação profissional de vocês. Então, espero que tenha feito sentido para vocês. Saia dessa live, já começa a praticar, já começa a realmente propor esse olhar no seu atendimento, a propor essas pequenas práticas para as pessoas que você está atendendo, né? Vai experimentando e a gente vai trocando juntas. Ó, deixa eu responder essa pergunta aqui da Cacau que tem a ver com a nossa live. Ó, estou para me formar em psicologia e compreendo a importância dessa constância nos cuidados. Como posso ajudar as pessoas com TDAH que têm muita dificuldade com essa constância? Cacau, a primeira coisa é, para qualquer pessoa que tenha dificuldade com disciplina e consistência, é você propor rotina. A criação de rotina, gente, ela parece complexa, mas ela é algo que vem para facilitar muito a vida. E não só propor rotina, mas propor rotina com coisas simples e pontuais. Muitas vezes, Cacau, o menos é mais. Melhor do que você passar, indicar que a pessoa faça um monte de coisas, é você indicar pequenas coisas que vão trazer grandes modificações ali naquela rotina. Tá? Então, a criação de rotinas, ela é algo muito importante para quem tem dificuldade de ter consistência. E pequenas coisas, vou dar um exemplo aqui que não necessariamente se aplica nesse caso, tá? Mas, por exemplo, para quem tem, para uma pessoa que, por exemplo, tem TDAH e que ter endometriose. Ao invés de ela fazer, de repente, um chá muito complexo ou muito elaborado, ela pode todos os dias, ao acordar, fazer o shot anti-inflamatório, porque é uma rotina muito simples. Ela vai pegar ali, espremer o limão, misturar com açafrão e o própolis e todos os dias ela toma na hora que ela acordar. Ela não vai despender de muito tempo para fazer isso, evita indicações que vão despender de muito tempo, que vão exigir que a pessoa precise de ficar ali muito disponível para fazer o que você está propondo. Tá? E entra com indicações um pouco mais sucintas, relacionadas à alimentação, relacionadas aos hábitos mais básicos da vida, porque afinal de contas a gente está falando disso, né? De propor um cuidado que seja integrativo e não só para tratar os adoecimentos. Então, pequenas mudanças na alimentação, pequenas mudanças ali na rotina, coisas que vão impactar na saúde mental e emocional dessa pessoa, coisas que vão impactar na saúde intestinal, até porque boa parte do tratamento vai consistir em, por exemplo, equilibrar a atividade intestinal. Entendeu? Então, olha só como a gente pode simplificar. E óbvio que você vai ter que ver o que se adequa ali na rotina de cada pessoa. Para você ver o que se adequa na rotina da pessoa, você vai ter que conhecer sobre a rotina dela. Então, uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que eu estou atendendo é: me conta do seu dia, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Me descreve como é que é a sua rotina. Você acorda, o que você faz? Você vai no banheiro? Você faz cocô? Né? Não faz? Se você faz, como é que é
A aparência desse cocô, por exemplo, você se sente satisfeita? Sente que foi evacuado completamente? E aí, o que você toma de café da manhã? Né? Ou se você não come, que horas que você vai comer? Ah, entendi, você vai para o trabalho, e aí depois? O que você almoça? Né? Eu peço para a pessoa me descrever todo o passo a passo da rotina dela, para eu conseguir encontrar aonde que eu posso propor as coisas que sejam efetivas para ela, de acordo com a necessidade dela. Fez sentido para você? Te ajudou um pouco a entender o que você pode fazer? Essa é uma sugestão que eu dou. Coisas simples e que vão trazer uma transformação a nível da saúde como um todo. Que bom, querida, fico feliz. Então, lindezas, acho que é isso da nossa live de hoje. Eu agradeço muito a todos vocês que estiveram presentes. Na semana que vem a gente vai ter uma live só para falar sobre endometriose. Toda terça-feira, às 19 horas, eu tô aqui com vocês. Na terça-feira que vem a gente vai estar juntas aqui em mais uma live, só que dessa vez sobre o tema endometriose. Já que hoje a gente falou de como integrar esse conhecimento da ginecologia orgânica nos seus atendimentos, essa live vai ficar salva, então assistam quantas vezes precisar e a gente segue juntas. Que todas tenham uma noite maravilhosa. Um beijo para todos vocês e até semana que vem.